pé direito, tá na reta final de recuperação e pode ser relacionado para o Clássico. Ele deve treinar amanhã, hoje e amanhã ele deve ser avaliado se está em condições de jogo ou não, pelo longo tempo que ficou fora. Você trouxe aqui na semana passada uma informação em relação ao gramado sintético. Na verdade, assim, ele tem condição de jogo. A grande dúvida é se ele vai para o jogo por conta do gramado sintético, e tem um outro ponto também. Cartão amarelo, porque ele é um jogador que está pendurado. Ou seja, se ele levar cartão amarelo contra o Botafogo, ele fica fora da decisão contra o Palmeiras aqui no Maracanã no próximo jogo. Isso também está sendo avaliado pela comissão técnica do Felipe Luiz. Acho pouco provável que ele será relacionado. Levando em consideração isso tudo, todo esse contexto, por exemplo, o caso do Pulgar, a gente falou agora de lesão, é uma lesão extremamente grave. É a segunda que ele sofre nesse local. Fratura no pé, né? Que é o quinto metatarso. E eu vejo muito ex-jogadores falando, cara, quinto metatarso é um problema sério, porque você perde estabilidade. É sempre uma incógnita como o jogador vai retornar. E a gente sabe que alguns jogadores, muitas pessoas que trabalham no futebol têm um certo preconceito com grama sintética. Então eu acho pouco provável que ele retorne agora. Mas também não acho nenhum absurdo se ele entrar alguns minutos para ganhar ali minutagem, ritmo de jogo, já pensando no duelo com o Palmeiras. Quer dizer, então você está usando o meu jogo para ganhar minutagem e ritmo de jogo pro Palmeiras? Não é isso. É isso que você está falando, Vene? Mas é o que o seu time vai fazer isso? O cenário está abrindo para o técnico Felipe Luiz. Inclusive, os 3 próximos jogos, assim, são jogos extremamente importantes. O jogo contra o Botafogo, a gente brinca aqui, mas o Palmeiras ganhou no final de semana um jogo atrasado. Contra o Juventude, né? O Palmeiras é líder absoluto e jogando muita bola em cima do Juventude. E agora está igualado o número de jogos, né? O número de jogos está igualado, tudo igual. Mas se o Flamengo perde para o Botafogo, o que não é nenhum absurdo, e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, o que também não é nenhum absurdo, complica demais a vida do Flamengo, porque os dois vão se enfrentar aqui no Maracanã. E aí, teoricamente, o Palmeiras tem a vantagem do empate nessa final que vai rolar no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogo muito importante para o técnico Felipe Luiz, mas eu confesso que eu estou curioso para ver como o Flamengo vai atuar. A gente viu um Flamengo nos últimos 5 jogos caindo muito de desempenho, e agora o Felipe Luiz ele não tem mais desculpa. Ele teve o elenco todo à disposição, algo raro para ele, e teve tempo para trabalhar. Então ele precisa fazer todos os ajustes necessários, porque agora não vai ter tempo mais para trabalhar. Você chutaria um time? Ah, não, hoje não. Amanhã talvez, mas hoje eu não chutaria, não. No meio de campo, eu chutaria o Alan. Alan junto com o Jorginho. Eu chutaria isso. No meio de campo. Mesmo com todo mundo à disposição? Todo mundo à disposição, assim, levando em consideração que ele não vai relacionar o Pulgar. Pensando nessa questão de cartão amarelo, ele não relacionando o Pulgar. E aí ele começaria com Alan. E o Saul? O Saul ele deixaria aberto. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem coisa aí, Fernando. Não. Ele tá rindo, ele já sabe. Não. Eles estão me usando como achando que passou de mim. Não. Você tá vendo isso? Tô vendo. Eu vou mandar isso lá pro meu vestiário. Você tá reparando o que ele tá fazendo? Não é isso, gente. Ai, eu não vou botar agora que senão fico fora contra o Palmeiras. Eu não vou botar. Agora, se Tem perde pro Botafogo e o Palmeiras ganha, não adianta pensar no Palmeiras. Não é uma final. Se fosse amistoso. Não é? Ou eu tô errada aqui? Ele quer ganhar combate com Alan, entendeu? Pode ser isso, Não é. pode ser. Não é. Ele tem, olha só, o elenco que ele tem à disposição são várias oportunidades. Mas olha só, se ele escalar o Alan, tendo todo mundo à disposição, temos um problema aí. Qual é o Eu tô problema? rezando O pra ele problema é que fazer o Alan isso. não é um jogador do nível do time inteiro do Flamengo. Não é. Ele é bom jogador. Mas se você tem outros jogadores à disposição, todo mundo... Mas ele dá algo que o Saul não consegue dar, a gente já debateu aqui junto com o Jorginho. O quê? Que é o combate. E o Alan dá combate? Venê. Não é possível. Você tá falando Tá no isso. UFC? Eu tô tentando confundir. Tá. Entendeu o que eu tô falando? Eu falei, tem coisa aí. Não caia nessa. Olha, não, agora falando sério. Pra não confundir o nosso público aqui. É porque eu acho que ele não vai relacionar o Pulgar. Isso é achismo, tá? Mas você já tinha falado sobre a questão do Eu acho que ele não vai relacionar o Pulgar. Exatamente. E o Saul é um jogador que em alguns treinos nas últimas atividades, ele não foi a campo, ficou na academia. Mas ele não ia nem pra banco? Não, ele pode ser relacionado, mas fica ele como vai teoricamente escolher no banco de Fernandinho, não, olha só, isso é muito sério. Cara. Ele tem uma sequência agora que é muito pesada, gente. Ele tem Eu concordo. nessa sequência. Mas eu posso dizer pra você? Botafogo, Palmeiras, Racing. São 3 jogos. Aí depois ele vai ter o Fortaleza fora de casa
E depois o Racing na Argentina, Mas que eu posso pra mim vai ser, sério, esse jogo vai ser muito ser difícil. punk. Vai ser muito De difícil. todos é o mais importante. Sem sombra de Inegociável dúvida. Sem isso, sombra porque de é um dúvida. Não mata-mata. pro Flamengo. Pro Flamengo que eu tô sim, falando. É sim. Não. É sim. Porque qual é a Pedrosa. prioridade Não tem do Flamengo? escolha. Qual é a ou é. Qual é a prioridade Bem ou mal, do brasileiro, tu Flamengo? pode jogar um negócio A com sal prioridade- grosso. A prioridade é brasileiro, eu entendo. Só que a gente tá falando de um jogo que entendi é o que você mata-mata. perguntou. Racing, Mata-mata. fora de casa. Pra mim é. Não. Pro Flamengo, mim também. durante a temporada inteira, eu entendo. não foi a Só que coerência. chegou num determinado momento que, assim, não dá pra você, entre aspas... Mudou a opinião, Vene, você Não, acha? não. Campeonato Brasileiro e Libertadores são as duas prioridades do Flamengo. Óbvio Não, que mas é- Brasileiro e Libertadores. Mas, assim, nesse momento, gente, assim, eu entendo o que a diretoria vai fazer e o que a comissão técnica vai fazer. Vai balancear, cara. Não é questão de priorizar um jogo ou outro. Gente, é uma semifinal de Libertadores Eu da também América. acho. também. Eu também Esquece, acho. também. Eu acabei de falar sem Por medo de exemplo, errar. É de todos os Não dá jogos pra o você, mais importante. não dá pra você, por exemplo, beleza, eu vou priorizar o jogo contra o Fortaleza e poupar contra o Racing fora de casa. Não vai fazer isso. Não. Agora, nessa uma semana, coisa é- se for priorizar, vai priorizar qual jogo? É óbvio que contra o Racing. E aí você poupa contra o Fortaleza fora de casa. Tudo bem. Agora, Poupar, que eu digo uma assim, coisa é girar o elenco. Por um campeonato como o brasileiro, e a gente já colocou aqui que o Racing, de todos eles, é o mais importante. Sim. O segundo seria o Palmeiras. Por quê? Porque é a final. É a final do campeonato. É isso. É isso. Só que, se você perde pro Botafogo, só mirando a final, já não é nem mais uma final. Porque continua sendo porque o Brasileirão, eu falo isso eu aqui, acho até que o final vai. a importância Mas eu tô do querendo dizer o jogo vai seguinte, continuar, tem independentemente um do confronto resultado. direto, o Palmeiras já tem 3 pontos à frente do Sabe o que Flamengo. vai mudar? Sabe o que vai Abrir mudar se o 6 Flamengo com perde pro confronto? Botafogo? Sabe É o que vai muito. mudar? Vai mudar o seguinte, o clima no Maracanã. Porque a gente sabe que o perfil da torcida mudou. Isso aí não é nenhuma crítica ao novo perfil da torcida. Eu acho que foi algo traçado pela diretoria, eles estão tendo sucesso nisso. Só sócio torcedor compra, enfim, a gente vê muita gente off-rio comparecendo, mas o perfil mudou. E se o Flamengo perde o Botafogo e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, o clima no Maracanã, desde o primeiro segundo nesse jogo contra o Palmeiras, será totalmente diferente. E quando eu falo diferente, vai ser ruim pro Flamengo. Se um jogador errar um passe, já vai começar aquele chiatório. Se o Flamengo sai atrás no placar, vai começar aquele chiatório. Então, acho que o jogo do Botafogo interfere demais no jogo contra o Palmeiras. Mas eu entendo. Mas, ô Venê, não é entendo. só na arquibancada, é na matemática. Em tudo, em tudo. Mas aí depende também do resultado do jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Mas eu entendo, por exemplo, ele não priorizar o time titular contra o Botafogo pensando na sequência de jogos. Entende o que eu tô falando? Gente, porque assim, não é só um jogo contra o Entendo, mas Botafogo é arriscar. e acabou. Não é questão de arriscar. O elenco do Flamengo, ele permite isso ao técnico Felipe Tudo Luiz. bem, eu também acho que O permite. elenco é absurdo, gente. Independentemente de quem ele começar, eu acho que o elenco é absurdo. Tem que Ele rodar. tem condições. É Tem isso. que rodar. Não dá pra você botar o mesmo time nesses 3 jogos. Se você botar não dá. o Arrascaeta nesses 3 jogos seguidos, Esquece. o Arrascaeta vai sentir. Certo. Se você botar o Saúl nesses 3 jogos seguidos, ele vai sentir. Não, tem que rodar. O Flamengo foi montado pra rodar elenco. É isso, gente. O Flamengo foi montado, o Flamengo E fez roda, investimento, né? principalmente na gelada do meio do ano, pra poder competir dentro do Campeonato Brasileiro, buscar esse título que já faz um tempo que não consegue, dado a circunstância do Flamengo, e buscar a Libertadores. Então, assim, se não puder revezar, a gente tem algum problema no planejamento. Se não pode revezar, se não pode colocar os jogadores que foram contratados no início, foram poucos, mas principalmente nesse meio do ano, acabou, cara. Se o Flamengo não pode revezar, ninguém pode revezar. É mais ou menos isso. E olha só... Vou te dar... desculpa, você Não, fala. Vou te dar um exemplo de um erro do Felipe Luiz que ele não revezou no setor defensivo. Quando ele precisou colocar o Cleiton, o que aconteceu? Falhou. O Cleiton falhou por quê? Porque ele é ruim de bola? Não, porque ele estava totalmente sem ritmo de jogo. Ele não jogava uma partida desde fevereiro, gente. Desde fevereiro. Ou seja, foi um erro do Felipe Luiz não ter girado no setor defensivo. E o Danilo falhou também, né? Exatamente. Então, Tudo bem que o Danilo se machucou bastante. Acho que foi mais até por conta da questão física do Danilo do que o Felipe Luiz querer usar ou não. Mas tiveram jogos, Venê, e aí é uma percepção minha, que o Léo Pereira e o Léo Ortiz estavam apresentando desgaste. a gente falou isso aqui. Desgaste de fato. E até por isso, às vezes, o Léo Ortiz deu uma queda de rendimento ali nos últimos jogos, porque estavam jogando todas. E ele tinha a opção de colocar o Cleiton para justamente quando tivesse essa necessidade, o Cleiton entrar e dar conta do recado. E o que aconteceu? Quando o Cleiton foi usado, ele acabou falhando. E a novela da renovação de... Já é uma novela? Contrato do Felipe Luiz continua? Já é uma novela, Venê? O técnico e o empresário dele informaram ao Flamengo os valores
os termos desejados para essa renovação acontecer. O Flamengo considerou as cifras altas e estuda, obviamente, uma contraproposta, tudo natural numa negociação. Gente, tem mais informações sobre a renovação do Flamengo? Não é a novela tipo Quem Matou a Odete. Se fizer o catálogo, o Flamengo tem mais novela do que o mais SBT. É porque essa novela... E olha que é difícil, hein? É muito difícil. É porque essa novela é aí não pegou, sabe? Sabe aquela novela que você já sabe o final? Tipo, não dá muita audiência. Não é aquela novela. Entendi. Por exemplo, a gente teve uma novela muito boa do Carrascal. Essa daí foi uma novela, rendeu. Aquela de parar o final de semana pra você assistir. Agora, do O Alan também foi uma novelona, né? Foi uma novelona. Foram quantas temporadas? 2 ou uma? Ah, mas eu acho que a do Carrascal rendeu Não, mais, muito. cara. Tem mais, tem muito. Do Carrascal tipo Lost, sabe? Gerson Nunca acaba. foi novela. Gerson, novela. Mas enfim, do Felipe Luiz não é uma novela assim, embora a negociação tenha começado em abril, mas é uma negociação que não está se arrastando, não é algo que está assim, criando um certo conflito, muito pelo contrário. Eu acho que o papo está fluindo muito bem. Eles vão renovar, resta saber qual é o novo tempo de contrato. E só para trazer os fatos, durante a data FIFA teve novidade, o representante Felipe Luiz, que é o Jorge Mendes, enviou uma contraproposta ao Flamengo. O José Boto vai analisar junto com o presidente BAP para dar uma resposta. Ah, que contraproposta é essa? Envolve tempo de contrato, cláusulas e, obviamente, o salário. E aí o Flamengo vai avaliar e vai dar uma resposta. O Flamengo continua se movimentando com força no mercado da bola e, segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o clube está interessado em contratar Casemiro, um dos volantes mais vitoriosos e respeitados do futebol mundial. O jogador, que fez história no Real Madrid com conquistas de Champions League e vários outros títulos, atualmente defende o Manchester United, mas vive um momento de instabilidade, sem muitas oportunidades em campo. Essa falta de sequência tem afastado Casemiro das convocações da seleção brasileira, o que preocupa o atleta, que ainda sonha em disputar mais uma Copa do Mundo. Por isso, ele vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro e considera o Flamengo como o destino ideal para voltar a jogar em alto nível, com competitividade e visibilidade. No Mengão, ele teria a oportunidade de disputar títulos importantes e recuperar o protagonismo que sempre teve. Casemiro entende que, para voltar ao Brasil, precisaria ajustar sua parte financeira, já que possui um dos salários mais altos do futebol mundial, mas estaria disposto a reduzir seus vencimentos para vestir o manto sagrado e fazer parte do projeto do clube. Um ponto que fortalece ainda mais essa possibilidade é o excelente relacionamento entre Casemiro e Felipe Luiz. Os dois se conhecem há anos e mantêm grande amizade e respeito profissional. Felipe, que agora faz parte da comissão técnica do Flamengo, já entrou em contato diretamente com o volante para apresentar o projeto rubro-negro e explicar os planos ambiciosos da diretoria para as próximas temporadas. A chegada de Casemiro seria tratada como uma das maiores contratações da história recente do Flamengo, não apenas pelo peso do nome, mas pela liderança, experiência internacional e qualidade que ele traria ao elenco. O meio-campo ganharia uma referência técnica e tática e o elenco se tornaria ainda mais competitivo. A torcida, é claro, já começa a sonhar com essa possibilidade e imagina o craque vestindo o manto sagrado, comandando o time e ajudando o Mengão a conquistar novos títulos e reafirmar sua grandeza no futebol brasileiro e mundial.